Hello guys, how are you doing? Welcome to my Kids Bilingue. Eu sou a Isis Freire. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito do tema da semana, que essa semana eu fiz 2 vídeos sobre livrinhos para crianças entre 0 e 6 anos de idade. Então o primeiro videozinho que eu fiz foi sobre o tipo de livro que você deve comprar, o tipo de livro que você deve ter aí na sua casa para criar o interesse do seu filho pela leitura. Então eu falei como eles deviam ser coloridos, grandes, com textura, com janelinhas. No segundo vídeo eu dei dicas de como você vai conseguir manter a atenção do seu filho na leitura, como que você vai criar curiosidade para que ele se interesse pela leitura e fique ali sentadinho prestando atenção sem piscar. E também dei dicas de como você que ainda está aprendendo inglês, como que você pode estar fazendo com que o seu filho se interesse e também conseguindo ler aí um livrinho em inglês através de selecionar palavras-chave que você vai usar na leitura. Então, essa semana o tema foi livrinhos. E aí eu queria fechar a semana falando a respeito de algo que é muito importante, que é como que você vai fazer para que o seu filho absorva essa informação? Como que você vai fazer com que o seu filho registre o que você leu naquele livrinho na memória de longo prazo dele, né? E para isso, eu tenho algumas dicas. A primeira você lê o livrinho essa semana. Normalmente as crianças, elas se empolgam com o livro, elas querem ler ele várias vezes. Isso é muito importante, muito legal que você leia o livrinho várias vezes, porque aquilo vai ficando gravado e mesmo você, não estando lendo palavra por palavra e sim contando a história, isso é até mais rico, porque cada vez vai aumentando mais o vocabulário da criança e o seu, certo? Então, repetir a leitura do mesmo livro algumas vezes é legal. Normalmente é até solicitado pelas crianças quando elas estão interessadas por aquele livro, né? Eu sei porque meus filhos iam por fase, né? Eu falei para vocês sobre esse livrinho aqui que era o favorito do Renato. E ele todo dia queria ler esse livro, e aí tem o 1 e tem o 2. E aí todo dia eu falava, e aí, qual livrinho que a gente vai escolher? Então tem, uma biblioteca cheia de livrinhos. Aí ele ia correndo e pegava esses 2. E era esses 2 que ele queria ler. E ele até memorizava a história, e conforme eu ia lendo, ele ia ali repetindo. Ou muitas vezes, depois ele pegava o livro, isso é interessante também, você dá o livro para o seu filho explorar, né? Então, se o seu filho ainda é pequeno, o ideal é que você compre esses livrinhos de capa dura e de folhas duras, né? Eu não sei exatamente como chama, mas são esses mais, que não, tipo um papelão assim, que não quebra, porque aí você pode dar para o seu filho explorar. E aí você vai ver que muitas vezes ele vai repetir as palavras ali em inglês, que você lê o livro em inglês, e vai te mostrar que ele memorizou sim, e que as palavras, a informação que você passou estão ali. Mas caso o seu filho não seja como o meu filho, ou como algumas crianças que se interessam e ficam pedindo o mesmo livro, e aí você tem muitos livros, então você leu esse livrinho essa semana, o que é importante você fazer? Você se programar para no máximo daqui uma semana, no máximo 10, 15 dias, você ler o mesmo livro de novo, ok? E isso vai fazer com que ative a memória de longo prazo do seu filho, porque você já leu, aí aquela informação que já estava quase indo embora, que ali com 15 dias ela vai embora, do cérebro da gente, de repente aquela informação voltou. Então, nossa, leu de novo. Então, essa informação deve ser importante, porque está repetindo, então o cérebro automaticamente do seu filho já vai reter, vai prestar muito mais atenção e querer reter aquela informação, ok? Outra forma de você fazer com que o seu filho retenha a informação é você expor o seu filho ao mesmo vocabulário que você explorou no livro, né? E eu faço muito isso quando eu estou trabalhando com os meus clientes que estão tornando seus lares bilíngues. Eu tenho uma metodologia que eu uso
justamente para isso, que é você utilizar aquele vocabulário depois, através de um jogo, através de uma interação com seu filho, para que aquela informação se torne algo importante. Então, o seu filho já viu lá aquele vocabulário que é, digamos, vamos escolher um tópico, frutas, ok? Então, ele já viu lá que tem o strawberry, que é o morango, tem a apple, que é a maçã, tem a pear, que é a pera, tem, enfim, grapes, que é a uva. Então, depois no seu dia a dia, quando você for servir uma fruta, você repete lá a fruta em inglês. Ou você pode montar joguinhos e brincadeiras utilizando os mesmos nomes que você utilizou na sua leitura e, inclusive, utilizar alguns dos sons que você fez durante a sua leitura. Então, se é uma comidinha, são yum, yum, delicious, I love strawberries, it's so good. Isso vai fazer com que o seu filho assimile muito mais, absorva muito mais do idioma, porque além dele ter visto no livrinho, além de você já ter cativado a atenção dele através das dicas que eu dei para você essa semana, você vai estar agora usando o que você explorou no livro na sua vida real. E isso que vai fazer toda a diferença, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, se inscreve no My Kids Bilingue, da Isis Freire, e eu vejo você no próximo vídeo. I'll see you soon, guys. Bye, bye.